Hebreus 12, verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Quem gosta de ser corrigido aqui, gente? Fala a verdade, ninguém gosta. Eu lembro que tomar bronca de mãe na rua, na frente dos amigos. Quem já passou por isso aqui? Levar bronca de mãe na rua, na frente dos amigos, depois os amigos ficam assim. Tomou-lhe uma coça da mãe. Ficou de castigo. Gente, não é horrível tomar bronca de mãe na frente dos amigos? É triste. A gente vira motivo de zoação. E aqui a Bíblia está dizendo isso aqui. Só que você, quando você é pai, aí você entende os seus pais, né? Tem um ditado que diz que você só aprende a ser filho quando você é pai. Quando você é pai, você aprende a ser filho. E aí você dá valor ao que os seus pais, né, te instruíam, faziam com você. E pior quando você fala assim. Gente, preste atenção, você que não tem filho ainda, nunca diga isso. Essa frase aqui, tá? Porque eu paguei a minha língua com ela. Que é a seguinte: quando eu tiver um filho, meu filho nunca vai fazer esse tipo de bagunça. Eu ia para a igreja e via algumas crianças fazendo bagunça. Eu falava: quando eu tiver um filho. Querido, não fala isso não, meu amado, minha amada. Não fala isso não, porque, né? Amém. Mas meus filhos estão bem criados, graças a Deus. Mas então, seguindo aqui o versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos os... Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Pai, tua palavra foi lida e pedimos que o teu Espírito Santo traga a revelação da tua palavra sobre nós agora, sobre o nosso coração. Tira de nós toda a distração, que possamos estar alinhados com a tua voz. Os nossos ouvidos estão alinhados com a tua voz e o nosso coração é terra fértil para receber a semente da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse aqui, as correções no momento que ela está sendo, a disciplina no momento que ela está sendo exercida, ou exercitada, ou aplicada, elas podem ser constrangedoras, e a gente às vezes não entende o porquê, ou questiona, ou reclama, mas elas vão produzir um fruto com o passar do tempo. Como eu disse, o exemplo, você corrige o seu filho hoje, e daqui a um tempo você vai ver que aquela correção, ela gerou um fruto, fez com que ele amadurecesse, fez com que ele crescesse. Nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus, e o pai que ama, corrige. Amém ou não? O pai que ama, corrige. E Deus, ele corrige a quem ama. E a correção vem no decorrer da vida, à medida que nós vamos crescendo. Se você é novo na fé, quando você... Vou pedir para que não haja movimentação no momento da palavra. Se alguém mais precisa se locomover, essa é a hora. A não ser que você precise muito ir no banheiro, alguma coisa. Ok, mas fora isso, eu peço a sua atenção nesse momento. Deus corrige a quem ama. Isso a partir do nosso crescimento, Deus vai nos disciplinando. Deus vai, quando a gente passa a ter consciência. Porque hoje estava falando com um casal à tarde. Quando você era do mundo, certas coisas não te incomodavam, porque você já tinha um lado definido. É ou não é verdade?
Certas coisas não ofendiam mais. A partir do momento que você nasce de novo, que recebe a Cristo, você recebe uma nova consciência. E você tem noção. Aí você começa a entender que o Espírito Santo do que é certo e o que é errado. Então esse ser estranho que nasce a partir dessa decisão se chama nova criatura. Que ele passa a ter consciência do que é certo e do que é errado. Aí você fala, mas a coisa piorou para o meu lado. Não, é que agora sua mente se tornou algo mais disputado. Você começa a ser bombardeado nos seus pensamentos, coisas que antes você não era, porque você já estava do outro lado. E outra coisa, não existe meio termo. Não tem quem fala em cima do muro. Não existe em cima do muro no reino de Deus, porque o muro é do diabo. Então não tem, eu estou em cima do muro. Não, ou você está ou você não está. Não tem meio termo, ou é ou não é. Não tem meio, eu estou meio crente, eu estou meio isso, meio aquilo. No reino de Deus não rola esse lance. Mas aqueles que se tornam filhos de Deus, Deus quer que você cresça de maneira saudável. E quando nós recebemos essa consciência, às vezes na caminhada a gente está sujeito a ter alguns tropeços. Todos nós tropeçamos. A Bíblia fala, aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus e carecemos da graça de Deus. Qual é a diferença? Que nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado e abandonamos o nosso pecado. Porque também não adianta ficar confessando o mesmo pecado todo culto, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Quando você confessa o mesmo pecado e não muda, isso se torna iniquidade. A iniquidade é isso. Pecado já entranhado em você, a certo ponto que não te ofende mais. Tem pessoas que não são mais ofendidas pelo pecado, elas se acostumaram a uma vida de pecado. Deus não te criou para você viver escravo do pecado. Você foi liberto do pecado. Quem crê nisso, digam amém aí. Você foi liberto do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Então, a disciplina, assim como a tribulação, como a prova, veja bem, não a tentação, porque Deus não tenta ninguém. Deus nos coloca à prova, a fim de que a nossa fé se torne pura como ouro. Mas só tem como a minha fé ser purificada quando eu sou exposto a desafios. Eu preciso entender que o mundo, que isso reflete, o Evangelho ele reflete nas minhas decisões, nas minhas atitudes, no meu dia a dia. O Evangelho não é um livro, a Bíblia não é um livro de romance que eu leio nos dias de culto, faço uma cara de paisagem, depois acaba e eu vivo uma vida como se ele não existisse. Não, a Bíblia existe para ser praticada, obedecida, vivida. Amém, queridos? Amém. E a disciplina de Deus em nós, ela produz em nós a santidade e a justiça. Amém. E todos nós passamos por lutas e por problemas. Agora, os seus problemas podem te tornar uma pessoa melhor ou te detonar de vez. Quem vai decidir o que você faz com eles é você. Ou você cresce, ou você amadurece, ou você vai ficar estacionado na sua vida, nessa fase que você está por muito tempo. Você precisa decidir amadurecer, decidir crescer. Depende de como você administra as coisas que a vida te traz, porque todo mundo vive um desafio, todo mundo está sujeito a decepções, todo mundo está sujeito a traições, todo mundo está sujeito a perdas, todo mundo está sujeito, enquanto a gente estiver nesse mundo, a enfermidades, a uma série de coisas. Agora, como eu reajo a isso é que revela em quem eu creio, e revela a minha natureza. De uma coisa eu sei, você não tem que ser mais escravo de enfermidade, de medo, de sentimentos, porque Deus já te tirou desse lugar. Não fica voltando para onde Deus já te tirou. Você não pertence mais a esse lugar. Você não é mais escravo. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não é mais, sabe? Não, nós fomos libertos, glória a Deus. E então, por exemplo, a vida é como gerir um orçamento. E quanto mais você investe numa área, mais você vai ter recurso para poder usufruir daquilo. Se entra amor, vai sair amor. Se entra santidade, vai sair santidade. Se entra perdão, se eu perdoo, eu vou ter facilidade de perdoar. E Deus quer encher você de amor, de graça, de santidade, de vida, para que você possa ter isso no teu orçamento. Não adianta você pedir para Deus mais poder se você não tem poder. Não adianta se você não está, pedir para Deus se você não está disposto a perdoar. Pede para Deus, Senhor, me perdoa, mas você mesmo não perdoa ninguém. Não tem isso no teu orçamento.
Você só pode dar aquilo que você tem, irmão. Se falta, peça a Deus que Ele dá. Agora começa reconhecendo. A gente vive extrapolando orçamentos da nossa vida porque nós não temos saldo suficiente em certas áreas da nossa vida. E todo limite extrapolado entra o abuso. Tudo que não é respeitado, os limites que não são respeitados, gera o abuso, gera perdas. E por causa dessas nossas, às vezes, desobediências e limites extrapolados, nós precisamos ser corrigidos por Deus. Corrigir tem a ver com trazer a gente para o caminho certo, para o rumo certo. Não estou dizendo aqui de varada, de que Deus... Não, Deus às vezes... O que é pecado, querido? Pecado é errar o alvo. Tem gente que vive uma vida tranquilo, fiel à esposa, um ótimo funcionário, mas ele está numa rota que Deus não escolheu para ele. Por exemplo, está negando o chamado. É pecado. Deus quer te trazer de volta. Pecado é errar o alvo. Quando você se desvia daquilo que Deus te chamou para ser, você está pecando. É muito mais, é amplo. Não é só, a igreja tem mania de pegar pecado só na área sexual, dinheiro, roubo, adultério, não sei o que, tal. Mas pecado é errar o alvo. O significado da palavra pecado, errar o alvo. Por isso que Jesus disse: quer ser meu discípulo? Me segue, me tem como referência. Olha para mim, eu sou a tua referência. Enquanto você olhar para mim, enquanto você me tiver como foco, como centro da sua vida, você consegue caminhar sobre as águas, você enfrenta a tempestade, você enfrenta o dia mal. Mas a partir do momento que você começar a olhar para tudo que está ao teu redor, você começa a afundar, você começa a perder. A gente perde porque a gente tira Jesus do foco. A gente perde porque a gente passa a botar nossa expectativa num líder, num amigo, nas influências que a gente tem, e Jesus deixa de ser o centro. E aí a gente começa a afundar, a gente começa a perder. Mas se Ele voltar a ser o centro, há uma estabilidade, há uma segurança, há uma... Oh meu Deus, alguém me ajuda aqui. Deus quer voltar a ser o centro da tua vida. Eu quero falar um pouco sobre Esaú, um exemplo a não ser seguido, porque ele vai dizer aqui: não sejam como Esaú. Não sejam como Esaú. Esaú era profano. O que significa a palavra profano? A palavra profano significa aquele que desrespeita a santidade de coisas sagradas, ações profanas diante dos preceitos bíblicos. Esaú, ele não agiu segundo a graça de Deus, ele desprezou a sua primogenitura. Ah, pastor, mas era de Jacó do mesmo jeito. Sim, mas Deus tinha os seus caminhos. Deixa eu falar uma coisa: Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Toda vez que o homem tenta entrar na parada para ajudar Deus, ele arruma um problema. Sara quis ajudar Deus, dar um filho para Abraão, arrumou B.O. Deus chega e fala: ó, que não é isso, eu vou fazer. Havia uma promessa, Deus ia fazer. Deixa eu falar uma coisa: Deus só quer a tua obediência. Não fique dando jeitinho para que a promessa se cumpra na sua vida, porque Deus tem o tempo certo para que ela se cumpra. Você precisa ser obediente, ser fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Cuidado com a sua impulsividade. Muitos agem no impulso, por conta de uma pressão de um momento, está sendo pressionado. Esaú, ele negociou por causa de um prato, ele não, como se tivesse fome na terra. Não tinha fome na terra, ele só voltou de uma caça e não caçou nada. Ele nunca já foi para a pescaria e não pegou nada, pegou uma sardinha, pegou... Não era uma crise de fome, ele simplesmente ele negocia algo que Deus não tinha autorizado ele negociar, algo que Deus tinha uma maneira de fazer, e ele chega e ele, por conta de um momento, como que um momento define histórias? Como que um momento destrói casamentos? Como que um momento destrói carreiras? Como que um momento destrói famílias? Como que um momento destrói todo um potencial por causa de um momento? Você não conseguiu ser forte por um momento. Um momento interrompe uma carreira profissional, adia em 20 anos. Um momento de ter ido num lugar que você não deveria, com a pessoa que você não deveria, aí deu errado, sobrou para você, você estava no lugar errado, com a pessoa errada, no dia errado, por causa de um momento. A gente mais ouve aí, eu só passei, não era nem para eu estar, mas estava. Não despreze os incômodos da sua vida, não ceda à pressão dos momentos, né? Cuidado, tem uma frase que é conhecida e diz: cuidado com decisões permanentes diante de situações temporárias.
Cuidado com decisões, cuidado, porque às vezes você acha que você está dando apenas 30 minutos da sua vida, mas você pode estar dando 30 anos do seu futuro. De um momento que você não conseguiu ser forte, um momento que você não conseguiu dizer não, e aí você compromete. Por exemplo, filho é uma bênção, mas um filho para uma menina de 15 anos de idade, e vem no momento, porque não conseguiu ser forte, um momento, aí compromete 15 anos, adia, sabe, um momento. Deus está prestes a abrir a porta para você, aí você recebe uma proposta, na verdade, parece que é bonito, aí uma proposta para você agora virar milionário, aí por um momento, uma assinatura, porque você não ouviu a Deus, porque você agiu por impulso, você compromete, aí você entra numa furada, aí para reconstruir, querido, toda reconstrução ela é mais difícil. Um momento interrompe uma vida. Cuidado com a pressão que você está vivendo. Não ceda, não haja por impulso. Esaú fez algo estúpido, e todos nós cometemos estupidez na nossa vida. Esaú fez algo estúpido. Estupidez significa atitudes inconsequentes, impensadas, coisas feitas ou ditas sem pensar nas consequências. Cuidado quando você fala por impulso. Cuidado quando você reage por impulso. Por isso que eu sempre falo que o que revela um filho de Deus não é a ação, é a reação. O que vai revelar se nós nascemos de novo ou não são as nossas reações. Porque agir como crente é mole, reagir como crente revela quem nós somos. Então cuidado com seus impulsos. Aí você sai daqui de um culto abençoado como esse, entra num restaurante, um garçom sem querer tropeça e derrama um copo de refrigerante na sua roupa. Aí você levanta e quer partir para cima do cara. Depois de um ambiente como esse, ou você recebe tudo, aí chega amanhã, alguém faz alguma coisa que te ira, aí você pega e age, daqui a pouco está lá um estrago feito, porque você não conseguiu ser forte um momento. Você agiu por impulso. Ei, controle-se. Controle-se. A questão não foi só a estupidez que incomodava Esaú, foi o que ele fez, não tinha como voltar atrás. Diz que mesmo em lágrimas ele buscou, mas há uma diferença entre remorso e arrependimento, gente. Tem gente que chora pelo bem que perdeu, mas se ele pudesse, ele faria de novo a mesma coisa. Não houve um arrependimento. O arrependimento significa uma mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. Tem gente que chora todo apelo, mas é o choro do remorso e não o choro do arrependimento. Ele chora o choro de que ele sabe que ele tem que mudar, mas ele não consegue mudar porque é mais fácil agradar a carne do que impor os limites. E aí ele chora todo o culto, mas ele não consegue viver uma transformação. Deus quer que você viva essa transformação. Abandone o remorso e se apegue ao arrependimento. Troque a sua lágrima. A lágrima vai deixar de ser de remorso, mas vai ser uma lágrima de arrependimento. Eu não mais vou... Oh meu Deus, alguém está recebendo essa palavra aqui hoje? Imagina a frustração de Esaú, querer voltar atrás e não poder. Já tinha sido feito. Para Esaú não tinha jeito, para a gente tem. Para Esaú não teve mais jeito, mas para a gente tem. Sabe, alguns ficam... Ele perdeu a herança dele, ele negociou o futuro dele por causa de uma tigela, por causa de um momento de fome, por causa de um momento de fraqueza. Quantas besteiras a gente já fez por causa de um momento de fraqueza? Aí depois vem a vergonha, depois vem a tristeza, depois vem, sabe, por causa de um momento estúpido. Quantas coisas nós falamos em momento de sangue quente, aí depois tem que fazer todo um caminho de volta, de cura, de pedido de perdão, sabe, porque eu não consegui ser forte naquele momento de pressão. Ei, querido, você é forte. Você não vai ceder à pressão. Deus quer fortalecer você hoje, sabe, não adianta. Se você não sofrer essa mudança, por onde você passar, você vai estar sujeito a repetir os mesmos erros que já perseguem você há um tempo. Hoje Deus quer mudar você, transformar a tua mente. Ele vai dizer, não foi achado nele um verdadeiro desejo de arrependimento.
As lágrimas que ele derramou eram apenas por aquilo que ele perdeu, e não lágrimas de arrependimento. Ele até reconheceu o pecado. Outra coisa, há uma diferença entre reconhecer o pecado e abandonar o pecado. Reconhecer o pecado e se arrepender por aquele ato. Tem gente que reconhece, mas aí ele reconhece e bota a culpa no outro. Não, eu fiz porque eu fui obrigado, eu fiz porque foi mais forte do que eu fiz. É igual Saul, lembra de Saul? Saul dava desculpa para todos os pecados que ele cometia. Sempre tinha alguém que era o culpado, nunca ele. Tem gente que é assim, que ele sabe que está errado, mas ele sempre fica, não, eu faço porque a culpa é minha mulher me provocou para isso. Eu faço porque eu fiz isso. Sempre tem um porquê. Ei, abre mão dos seus porquês, reconhece o seu erro e muda de vida. Para de ficar terceirizando, botando a culpa sempre em alguém. Eu fiz porque meu patrão fez isso, porque meu filho fez isso, porque minha esposa fez isso, porque o cara no trânsito me fechou, porque não sei quem fez isso. Sempre tem um motivo. O verdadeiro homem de Deus é aquele que reconhece, eu errei e eu preciso mudar. Amém, gente? Noite de mudança hoje. Deus quer. Já estou quase indo para o final aqui. Não teve jeito para Esaú, mas tem jeito para nós. E nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde. Nós estamos num tempo onde as oportunidades, a porta está aberta diante de nós, ela ainda não foi fechada. E Ele está dizendo, vem a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vivendo debaixo de pressão, vivendo debaixo de angústia, querendo abandonar tudo e subir e ir embora. Vinde a mim, você que está com a sua alma dilacerada. Vinde a mim, você que está querendo chutar o balde, pedindo para Deus te levar. Vinde a mim, você que perdeu a alegria de viver. Vinde a mim, você que perdeu a alegria de existir. Vinde a mim porque eu quero reconfigurar o teu sistema. Atualizar o teu iOS. Deus quer reprogramar a sua mente para que você tenha um novo comportamento a partir de hoje. Já citei isso há um tempo atrás aqui. Eu tinha um computador, Paulo César, o PC. O computador do estúdio, antes de eu ter Mac, eu tinha um PC. E esse PC, pensa numa prova. Eu estava com um CD pronto, um disco, um trabalho para entregar. E o danado pifou. E o HD, naquela época, eu, na minha inocência, não tinha mania de fazer backup. Leandro Simões. Lembra dessa época, Leandro? Não tinha mania de fazer backup. Tinha um trabalho de um cliente para entregar. E o computador simplesmente falou, estou saindo fora. Buf, interrogação na tela. Aí tinha uma mensagem, olha, tem que reconfigurar, tem que restaurar as configurações padrão da máquina. Fazer voltar como era de fábrica. Já era. Perdi o trabalho. Mas aplicando a nossa vida, Deus quer te reconfigurar ao modo de fábrica. Deus quer fazer você voltar à configuração padrão que Ele estabeleceu para a tua vida. Sabe por quê? Muitos vírus entraram. Muitas situações entraram na sua vida e você está dando pau no meio do caminho. Você está, não está conseguindo lidar com esse atual momento da tua vida. Deus fala, eu vou restaurar você, eu vou reconfigurar você, eu vou colocar uma nova memória em você, eu vou colocar uma nova mente em você, eu vou trabalhar em você para que você tenha condições de lidar com esse tempo de hoje. Hoje é o dia que Deus quer reconfigurar você. Como eu disse de manhã, repito agora, Deus quer te dar um novo normal. Um novo normal. Quem quer um novo normal aqui? Como assim um novo normal? Era normal você ser um cara explosivo. Agora vai ser normal você ser uma pessoa mais calma. Era normal você ser uma pessoa que cedia a pressões. Agora vai ser normal você ser uma pessoa que sabe estabelecer limites e dizer não. Deixa eu falar uma coisa. Não é a palavra mais libertadora da face da terra. Quem aprende a usar
ele é liberto. Deixa eu falar uma coisa: não também a resposta. Deus quer te dar um novo padrão. Você não tinha compromisso com Deus até hoje. A partir de hoje, nesse teu novo sistema, você vai ter um compromisso com Deus. Até hoje você vivia só em função do trabalho e não dava atenção muito à sua família e seus filhos. A partir de hoje, nessa nova reconfiguração, você vai ser um cara e uma mulher que vai zelar pela sua casa e pelos seus filhos. É um novo normal. Você era uma pessoa que não era de muito relacionamento, de muitos amigos. Deus vai te dar amigos nessa nova configuração. Deus está inaugurando um tempo novo na tua vida. Um tempo novo está chegando sobre a tua vida. Você crê nisso? Eu quero convidar você a ir ficando de pé no seu lugar. Nossa. Deixa eu falar uma coisa: o diabo não está preocupado se você vem à igreja ou deixa de vir. Ele está preocupado se você mudou sua mente. Ele diz o seguinte: pode ir à igreja, vai lá, faz uma oração, só não muda a mente. Vai para a igreja, frequenta tudo, tá de boa, só não muda sua mente. Porque quando alguém muda a sua mente, quando alguém tem a mente transformada, o diabo ele tem que fugir. Você descobre quem você é em Deus, porque você renovou a sua mente. Querido, Deus trabalha sempre com o prefixo re: restaurar, renovar, restituir, recuperar, refazer. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, porque hoje é o dia de virar o jogo. Sabe? Você não precisa ser o que você não gosta na sua vida. Você não tem que ser um alcoólatra porque seu pai foi. Você não tem que ser violento porque seu pai foi. Você não tem que ser alguém que diz assim: eu não sei o que é abraçar, eu não sei o que é exemplo de pai porque eu não tive. Para de dar essa desculpa de que você não teve. Comece em você. Para, são desculpas que a gente dá para a gente mesmo, para justificar as nossas disfunções. Deus não te criou para ser um disfuncional. Deus te criou para você ser funcional, para você ser efetivo, para você ser eficaz. Então para com isso. Você não precisa repetir as histórias de fracasso da tua família. Você não tem que ser um drogado porque na sua família teve um drogado que morreu com 30 anos de idade. Isso não vai se repetir na tua vida. Deus quer reconfigurar sua mente. Você não vai abrir mão do seu casamento. Porque meu bisavô separou com 10 anos de casado. Meu avô separou com 15 anos. Meus pais se separaram quando tinham 20 anos de casado. E eu acho que estou indo pelo mesmo caminho. Não! Deus está reconfigurando você hoje para um novo padrão, um novo estilo de vida. Quebre com isso hoje. Cuidado com as interferências, cuidado com as suas conexões. Eu sempre digo isso porque nós somos o resultado e fruto de relacionamentos que nós temos. Ei, deixa eu falar uma coisa: fecha a porta da tua casa. É de Deus falar isso aqui hoje. Fecha a porta da tua casa. Quem frequenta a tua casa? Tem gente que frequenta a tua casa que quer o teu casamento, que quer tudo que você conquistou. Ele não conquistou nada, então ele fica invejando o que você tem. Tem que me isolar? Não, haja com discernimento. Jesus tinha círculos 370, 12, 3, 1. Para coisas amplas ia todo mundo. Para certas coisas só os 70. Para outras os 12 que ele separou. Para algumas, só Pedro, Tiago e João. Em algum momento, coisas mais íntimas, João. Você pode ter pessoas que frequentam o mesmo altar que você, mas não podem frequentar a tua casa. Você pode ter pessoas que você pode sair para jantar fora, de boa, mas não serve para entrar na sua casa. Agora, talvez tem pessoas que nunca vão se sentir bem nos lugares que você gosta de ir, no restaurante que você gosta de ir, mas são pessoas saudáveis para sentar na sua mesa. Você precisa ter esse discernimento. Isso faz parte dessa nova configuração que Deus quer estabelecer em você. Deus vai dar um boot no seu sistema hoje.
uma reconfigurada. Está lá, oh meu Deus, você vai sair. Ué, antes eu não fazia isso. O antes ficou lá atrás, o passado ficou lá atrás. É o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Deus vai gravar em você um novo sistema, gravar em você um novo padrão. Deixa eu falar uma coisa. Repita comigo. Eu não aceito morrer no deserto do meu desespero. Você não vai morrer agora. Ei, olha para mim aqui. Você não vai morrer no deserto do teu desespero. Você não vai morrer agora. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje. Você não vai, não chegou o final da tua linha. Não chegou, sabe? Ele te dá poder para mudar. Não aceite morrer no deserto do teu desespero, sabe? Ninguém pode te manter caído quando você decide se levantar. Chega aí, Léo. Sobe aqui, pastor Léo. Aí, vou fazer uma lambancinha contigo rapidinho. Quero te dar um exemplo para você. Deus quer ungir você. Eu vou repetir. Deus quer ungir você. Deus quer te ungir com óleo de alegria. Deus quer te ungir com óleo sobrenatural de milagres e maravilhas sobre a tua vida. Sabe o que acontece com o ungido? Estica o seu braço, Léo. Estica o seu braço, Léo. Só esse braço aqui. Vem cá, Rafa Moura. Tenta segurar ele. Tenta segurar. Tenta prender ele no lugar. Tenta prender ele no lugar. Tenta prender ele no lugar. Ninguém segura o ungido. Ninguém segura o ungido. Ninguém detém o ungido. Ninguém. Pode juntar 2, pode juntar 3, pode juntar 10. Ninguém segura o ungido. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus quer ungir a tua mente. Deus quer ungir o teu coração. Deus quer ungir o teu espírito, a tua alma. Ninguém segura o ungido. Meu Deus, essa unção faz parte de um novo padrão de Deus para a tua vida.